A gente já se conhece de outros vídeos falando sobre essa situação dos moradores do bairro Cidade Jardim, aqui em Parauapebas, com relação a essa empresa de loteamento Buriti. Devido à situação de ser um contrato com cláusulas viciosas, os moradores vêm encontrando dificuldades de pagar no decorrer dos últimos anos. Por quê? Porque as parcelas aumentaram, o valor, por exemplo, de 30 mil, que era o valor à vista, você pagar um lote que ficou no valor de 53 mil, já na forma financiada, parcelada, mesmo assim as parcelas subiram de tal forma nos últimos 6, 7 anos que os moradores vêm tendo um problema, porque não conseguem liquidar o saldo devedor, que é o caso desse contrato aqui que a gente vem falando. Nós estamos convidando os demais moradores para nós entrarmos com uma ação coletiva contra a Buriti. Gente, mas atenção, a nossa ação coletiva não é para tramitar tão somente aqui na instância de Parauapebas. Nós pretendemos para outros tribunais, como o Tribunal dos Desembargadores em Belém, porque por lá está havendo alguns casos que estão sendo julgados e está sendo favorável aos moradores. Então, o objetivo da ação coletiva? Bom, entrar com ação coletiva contra a Buriti, por exemplo, contrato, juros abusivos, juros indevidos, com a liminar de suspensão das reintegrações de posse. Então, vamos lá, propaganda enganosa. Eu comprei o meu lote, a Buriti falou que ia ter asfalto e esgoto. Minha rua não tem esgoto, então pretendo provar isso, que me foi vendido e não foi cumprido. Processo revisional, você que já terminou de pagar o seu processo e se sentiu que pagou algo a mais, você pode entrar com um processo revisional na mesma ação, tá bom? Tem um ponto aqui que é importante a gente colocar, a gente lembrar dessa questão particular. O que é essa questão particular, cara? Bom, o nosso objetivo é a ação para revisão de contrato, juros indevidos, tá? E o que mais foi citado. Porém, existe questões particulares, que é essa das ruas sem asfalto. Aí o pessoal vai falar, Carlos, mas lá é aquelas áreas de área verde e aí tem que ser pedra porque lá tem infiltração. Aí eu te pergunto, um bairro planejado, ele vai colocar um morador numa rua com infiltração, aí por isso tem que colocar pedra lá e não vai colocar asfalto? Qual foi a propaganda da Buriti quando foi para implantar isso aqui? Bairro planejado com infraestrutura, né? E parcelas que cabem no seu bolso. Quando venderam para ele, falaram que lá ia ser rua com pedra? Não. Então venderam algo que não cumpriram. Se é um bairro planejado, não tinha que ter rua ali. Ali tem infiltração. Tem rua que nem é em área verde, tem pedra. As ruas que seguem ali, junto das áreas verdes da rua ciliar que contorna, as ruas que ligam a ela, a metade dela não tem asfalto também. Então assim, quando vendeu para o morador, falaram que apenas era um bairro planejado com esgoto e asfalto, mas não tem isso. Questão do esgoto, já falei. Efeitos de detonação. Tem morador que já me ligou o seguinte, na minha rua aconteceu várias detonações na proximidade, rachou minha casa toda. Tem como provar isso? O que você vai fazer? Nesses casos que não tem o asfalto, é pedra, você vai ter que constituir provas dessas coisas, que é agora que entra essa questão aí de constituir ou produzir provas, né? O que você vai fazer? Tirar foto da sua rua, tirar foto da sua casa que está rachada, panfletos antigos que ela fez aquela propaganda e não entregou, tá? Propagandas da internet. Tudo isso são pontos que você pode adicionar no seu processo para a revisão do contrato. São as questões particulares, que é peculiar por cada morador. Então, mesmo aqueles que já foram no escritório, podem constituir essas provas e levar lá para o advogado, que vai ser anexado ao processo e vai ser pontuado lá. Isso precisa ser revisto. A documentação necessária, por quê? Porque cada morador terá o seu processo. Então, é preciso as documentações do lote, as suas documentações pessoais, tá? Quanto custa uma ação particular hoje no mercado? Uma ação como essa que a gente está tentando entrar. Você já pesquisou aqui nos escritórios de advocacia da região? Pois é, nós pesquisamos. Entre 3 a 5 mil reais custa uma ação particular para o morador. Por isso que nós estamos chamando os moradores para que a gente possa unir um grupo maior e entrar com a ação. Porque muitas famílias também não têm nem 3, nem 5 mil reais para entrar com uma ação nesses termos que a gente está aqui pontuando. Então, isso não dá para o morador. É um momento difícil, desemprego, enfim, uma série de coisas, então não tem como. Inviável.
Mas aí surge o quê? A possibilidade de entrarmos com uma ação coletiva, que é essa a proposta. Na ação coletiva, o que acontece? Quanto eu pago para entrar nessa ação? O valor, uma única vez, de R$100, que não é pago para o SOS Cidade Jardim, mas sim pago ao escritório de advogados, que tem que ser uma equipe, porque cada morador terá o seu processo, e você recebe um contrato assinado pelos advogados com o objetivo dessa ação para entrar por aqui e recorrer à instância superior, certo? Então, é por isso que nós estamos chamando os moradores. Cada morador terá o seu contrato, então tem que ter contabilidade em cada contrato desse, para saber de fato como está. Tem que ter recurso de pessoas trabalhando nisso aí, né? Então, por isso que a gente paga esses R$100, porque não é como do Ministério Público. Ninguém levou documentação. Essa é a proposta. O que a gente ganha, o que a comunidade ganha com isso? A ação coletiva traz um efeito social. Qual é o efeito social, Carlos, disso? O efeito social é que possibilita, né, que outras famílias participem da ação, né? Porque todos os moradores têm objetivos comuns, que é a revisão do contrato e dos juros abusivos, dessa forma parcelada que é, na verdade, um tapa em nossas caras. Quem pode fazer parte da ação? Moradores com parcelas em dia, moradores com parcelas em atrasos e com lotes renegociados, moradores com lotes quitados, que não concorda com o que foi pago à empresa Buriti, que é a questão do processo revisional, tá certo? Então, esse é o objetivo da nossa ação coletiva. Nós não podemos ficar acumulando dívida com a Buriti. O pessoal não trabalhou muito nisso, enquanto a gente deveria estar fundamentando aquilo que é necessário, um processo onde realmente a gente traz a questão do novo Código do Processo Civil, a Lei de Defesa do Consumidor e a própria Constituição Federal. Começou o atendimento já para os moradores nos escritórios dos advogados, né? Então iniciou, porém deve retomar, agora tem recesso, então encerra as atividades no escritório dos advogados, e aí começa, em janeiro, retoma novamente essa questão do atendimento aos moradores. Nesse meio tempo a gente vai continuar tirando dúvida dos moradores, e alguns moradores já estão preparando a sua documentação para entrar com a ação. Qualquer outra dúvida, é claro, a gente vai estar à disposição para estar tirando essas dúvidas dos moradores, e a gente tem a coordenação com alguns números de telefone que você pode entrar em contato. Então, gente, Cidade Jardim somos todos nós. Venham para a ação coletiva, você também.